Olá, pessoal! Hoje eu converso com Bruno Giancarlo Antoniazzi, que foi aprovado no concurso da Prefeitura de São José dos Campos e ficou em terceiro lugar para o cargo de auditor tributário municipal. Bruno, muito bem-vindo aqui ao canal de Estratégia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de estar aí podendo manifestar a minha experiência, né, desse tempo de passado de concurso aí. Então, para a gente começar, eu gostaria que você também se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo te conhecer um pouco mais. Como ela disse, meu nome é Bruno, eu tenho 30 anos, eu sou formado em administração de empresas e ciências contábeis e tenho uma pós-graduação em gestão tributária na FGV. Eu comecei a estudar aí concurso perto de 2015, já faz um tempinho aí que eu já estudo bastante tempo, e desde então entrei nessa labuta aí, só consegui ser aprovado em fim de 2018 para começo de 2019, né? Mas então você começou a estudar em 2015 Isso, para exatamente. concursos. 2015 eu trabalhava numa multinacional automobilística e eu trabalhava lá desde os 15 anos de idade, então 10 anos trabalhando na mesma empresa e eu aplicava muito esforço para tentar progredir na carreira, né? Ficava trabalhando até tarde, fazia projetos, trabalhava sábado, domingo, virava à noite na empresa. Então eu entendia que aplicava esforço porque eu queria carreira, eu queria ganhar mais, eu queria ter uma qualidade de vida melhor. Só que isso, acho que as situações que foram sendo trazidas na minha vida, eu fui meio que me desmotivando. Porque na área privada você precisa ser muito amigo de chefe, tem essa parte da gestão privada que não é tão objetiva, né? E foi exatamente isso que me atraiu para o concurso, que você faz uma prova, você passa dentro de uma vaga e, a vaga é sua. O salário realmente é um salário que a gente não pode dizer que é um salário ótimo, é um salário que deveria ser feito para todo mundo, né? Que a gestão privada, às vezes, tem na concorrência e acaba não sendo tão atrativo. Então, o público oferece um salário digno e você consegue ter uma qualidade de vida decente, né? Sendo que depende só de você, depende do seu esforço, da sua determinação, da sua dedicação, né? E isso que me atraiu. Então, em 2015 eu decidi, falei, ó, fiz um plano financeiro para conseguir conciliar minhas contas, né? Peguei um pacote de demissão voluntária nessa empresa, fiz lá um cálculo de se eu aplicando tanto dinheiro por mês eu consigo sobreviver, pagar minhas continhas, que eu morava com meus pais, né? Não tinha tanta conta. Mas aí eu fui fazendo dessa forma para conseguir, né, sustentar esse plano e estudar aí por um tempo sem ter preocupação. E foi então que eu comecei a estudar. Então aí você ficou integralmente estudando, não teve que conciliar com nenhum outro tipo de trabalho, nenhuma outra atividade. Isso, em 2015 eu fiquei até meio de 2018, que eu fiquei 3 anos, né, estudando sem parar, as contas uma hora para de fechar, né? E eu comecei, meus rendimentos começaram a ficar tão legais, eu comecei a perder dinheiro, não consegui mais pagar as contas. Aí eu estava com meu pai e tal, mas eu tinha que pagar minhas contas ainda, não ia ficar pedindo dinheiro emprestado para meu pai. Então, no meio de 2018 eu tive que voltar a trabalhar. Eu tive que trabalhar no escritório contábil, eu trabalhei como contador lá, tive umas prestadoras de serviço que é amiga de um conhecido meu, então eu tive que voltar a trabalhar no meio do tempo aí, mas eu fiquei bom tempo só estudando. E aí, como que foi o direcionamento para a área, né? Você foi aprovado na área Uhum. fiscal, você sempre tentou concursos da área fiscal ou tentou outras áreas também? Como que foi essa escolha? Isso que eu soube de concurso foi através de um rapaz, um amigo meu lá dessa empresa em que eu trabalhava, e ele falou, tentei lá fazer um coaching de concurso, que você não tenta também, né? Aí eu fui num curso presencial que tem aqui em São Paulo, na capital, que chama Uniequipe, que inclusive nem existe mais, e lá eu fui e fiz uns 3, 4 meses de coaching, né? Aí eu fui para eles despretensioso, eu nem sabia o que eu queria, tem uma gama enorme de concursos possíveis, áreas possíveis, e eu não sabia o que eu queria. Ele chegou e falou, fez umas pesquisas comigo e falou, você tem cara de estudar para a Receita Federal, eu trabalho lá, ele era auditor da Receita, ele falou, não, você tem cara de trabalhar na Receita, você tem que estudar para a Receita, toma aqui um plano, começou a me dar uns materiais, e eu nem sabia do que se tratava. A Receita Federal cobra tributo aí, né? Vamos ver o que que é. Aí que eu fui conhecer o que realmente faz, né? Então, foi mais ou menos essa linha. Eu fui começando a estudar para a Receita Federal, eu nem almejava fiscos estaduais e municipais, eu queria a Receita, eu peguei aquela paixãozinha que todo mundo tem pela Receita, né? E eu fiquei até meados de 2018 só estudando para Receita. Eu estudava só as matérias da Receita. Acho que foi um dos meus piores erros foi esse, só estudar para um físico específico, né? Eu estudei legislação do imposto de renda 2, 3 vezes. Eu falava, meu, que absurdo, só cai na Receita, não cai em nenhum outro físico. Foram erros assim graves que eu cometi.
Mas até só meados de 2018 que eu fui mudar de plano, falei, não, vamos tentar estudar a legislação municipal e estadual, porque apareceu o Cefaz Goiás, né? Começou a vir em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, físicos interessantes, falei, não, vamos mudar aí e ver o que dá, né? Mas fiquei muito tempo só estudando para Receita. Mas aí, antes de 2018, você chegou a fazer outras provas, mesmo que seja como teste, para você ver como que era fazer uma prova para concurso, ou não? Você ficou estudando e não tentou nenhum outro concurso, mesmo para testar? Eu fiz ISS Goiânia, eu fiz ISS Criciúma, só que assim, eu não estudei zero a legislação municipal, não sabia nada. Eu fiz assim, ó, com as matérias que eu tenho, vou lá fazer e vou ver o que dá. Eu fiz esse, eu fiz Tribunal de Contas de São Paulo, assim, não tem nada a ver com a área fiscal, mas eu fiz. Inclusive, eu fiquei até bem colocado num dos cargos, só que eu só estava para Receita nesse tempo, eu fazia por fazer, assim, não perdi o concurso. Era para se testar também, né? Para ver como Uhum, que testar você... como que é o dia da prova. E aí, como que você fazia em relação à sua rotina, né, de organização de estudos? Você tinha ciclo de estudos? Quantas Uhum. matérias por dia? Carga horária? Como que funcionava? Então, como eu só estudava, eu tinha uma meta de estudar 8 horas líquidas por dia. Era, tipo, no mínimo 8 horas líquidas. Aí, como que eu dividia isso? Porque eu cronometrava, eu tô olhando pro computador, cronometrava e ficava o reloginho contando. Se eu fosse levantar para ir no banheiro, parava. Então, se você for ver 8 horas líquidas, dá 14, 16 horas no dia, dá quase o dobro. Até no final do dia, você vai ficando mais cansado, você estuda meia hora, descansa meia hora, fica quase elas por elas, né? Mas eu dividia a matéria o dia em 3 blocos, um bloco da manhã, um bloco da tarde, um bloco noite, quase tarde, assim, que eu terminava, tipo, cerca de 9, 10 horas da noite, e eu fazia uma sequência, de cada matéria eu estudava num bloquinho desse. Só que a sequência, que é o ciclo de estudos que a gente fala, a sequência de matérias que você tem que estudar, é um jeito que só eu conheço, o jeito que eu faço isso. Que eu fazia uma espécie de uma lista, tipo, por exemplo, na Receita a gente tinha 18 matérias, acho que era 18. Aí eu fazia as 18 matérias numa lista, colocava lá. Aí eu atribuía peso, dificuldade na matéria, relevância da matéria no concurso e saía um cálculo de um peso lá. Aí, com isso, eu sabia, mais ou menos, eu fazia um cálculo de estatística para saber quando que eu tinha que colocar cada matéria em cada sequência. Eu fazia um mix das matérias nessa lista. Então, eu fazia uma lista lá com 600 linhas. E tinha lá a sequência, ó, hoje você vai estudar esses 3 blocos, contabilidade, matemática, financeira e português. Aí, no outro dia, ia saindo a lista numa ordem, só que se eu fosse pegar, eu tinha uma distribuição meio uniforme conforme os meus pesos. Então, assim, é uma coisa de louco. Dava certo para mim, eu não consigo explicar para ninguém isso. Se eu for, tipo, falar para alguém, ó, faz o meu método, não vai dar certo, porque era uma coisa específica minha. E eu conseguia distribuir as matérias de acordo com a atribuição de pesos que eu tinha. E cada dia eu fazia três bloquinhos. Aí, por exemplo, às vezes no dia eu não pegava o bloquinho logo de cara na sequência, que eu sabia, ó, hoje eu tenho que estudar contabilidade, português e direito administrativo. Eu falei, eu vou pegar contabilidade de manhã, que eu sei que é mais pedrada, e deixo as outras duas para os outros blocos. Então, dentro desses 3 bloquinhos, eu manejava essa lista, mas sempre seguindo a ordem. E aí você criou esse método logo de cara? Você se inspirou em algum outro método e aí criou esse? Como que foi É, essa eu me criação? inspirei Eu me inspirei no Alexandre Meirelles, que ele fazia alguma coisa parecida. Ele, tipo assim, o meu coach, ele passou uma espécie de um cronograma escolar. Você tinha lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E os 3 bloquinhos no dia. Aí ele colocava, toda segunda você vai estudar direito constitucional. Toda segunda aqui você vai estudar português. Só que se eu perdesse um dia, que, putz, precisei sair para fazer alguma coisa, aí você pulava o direito constitucional. Aí você só ia estudar, tipo, direito constitucional na outra semana. Você ficava, tipo, 2 semanas sem ver a matéria. Eu achava isso péssimo. Aí eu tinha lido um pouco, fala também com os concurseiros, eles falaram dessa lista que o Meirelles faz. Aí eu dei uma lida e falei, cara, acho que eu vou fazer isso, só que eu vou fazer do meu jeito aqui, do jeito que eu acho certo. Aí acabei meio que fazendo o método dele com uma estatística doida. E aí, desde então, você seguiu esse seu método, essa sua estratégia. Aí, por dia, deveria variar, né? Mas geralmente era quantas matérias no total em um dia só que você Eu costumava fazia estudar? 3 matérias, assim. Ah, Eu sempre não fazia três. muitas matérias, isso, porque Tá. dava 3 horas líquidas cada uma, 2 horas e meia, mais ou menos. Ah, tá. Então sempre eram três matérias. E aí, o estratégia, em que momento dos seus estudos você descobriu? E como Na verdade, descobriu? foi logo no começo, porque esse meu coach ele já recomendou 90% dos materiais de estratégia.
Então, assim, eu já comecei pegando estratégia, comprei um monte de curso. Fui começar, para mim eu só conheci estratégia. Mais para frente que eu fui variando um pouco com outros concursos conforme as pessoas iam me falando. Por exemplo, a contabilidade eu fiz pelo Silvio Sandy, quando não era de estratégia, agora ele é de estratégia. Galilha de estratégia. Que para mim era o melhor professor. Eu falava, meu, não tem como ser outro professor. Então, assim, eu fazia um mix de matérias, mas a maioria era de estratégia, principalmente para a Receita Federal, que tinha a legislação aduaneira, o Ricardo Vale sempre foi um dos precursores, direito constitucional fazia também, que, tipo, era tudo videoaula, o resto dos outros professores faziam tudo livro, né? Então, basicamente, eu usei muito material de estratégia, assim. E aí você usava mais os PDFs, você comentou das videoaulas, você usava também as videoaulas, fazer um mix de tudo? Como que era em relação aos materiais? Então, eu via a videoaula para tentar ter uma visão macro de tudo que eu ia ver. Então, eu ia vendo e assistindo, só que eu não marcava nada. Aí, depois que terminava a aula, eu lia exatamente a matéria no PDF e ia marcando, só que agora, tipo, eu tinha noção do que estava escrito. Então, parece que você tem mais objetividade na leitura quando você já sabe um briefing do que já é a matéria. Então, puta, aquilo que ele falou aqui vou marcar, isso aqui é importante, ele falou. Então, era meio que eu ficava fazendo um double check aí nas informações que passava no vídeo, né? Então, para mim era legal isso. Mas aí você fazia isso em todas as matérias ou só em algumas que você tinha mais dificuldade? Como que funcionava? Contabilidade eu não via PDF, eu só via a aula do Sandy. Matemática também não tinha muita aula de vídeo, eu fazia mais no escrito mesmo, então era mais resolução de exercício que eu fazia quando não tinha esse método, né? Uhum. E aí você costumava também fazer revisão, né? Se seu planejamento você incluía revisão constante? Como que era em relação a isso? Então, no começo eu sentia muita dificuldade com revisão, muita, e ninguém sabia me dizer um método, até me explicaram o método 7, 30, 45, 60, não entendi nada, para mim eu não conseguia fazer. Aí eu elaborava assim, eu tentava 30 minutos antes da matéria rever o que eu vi nas outras duas anteriores, conforme eu fosse caminhando. Esse era um método meio tupiniquim, mas é o que eu fazia. Mas mesmo assim eu tinha problema de esquecer coisas que eu vi 4 aulas atrás, que eu só vejo 2, porque não dá tempo de você revisar toda a matéria para trás, que você está vendo agora em meia hora. E cada vez que você vai avançando na matéria, a bola de neve fica maior. Então, o que dava para fazer? Então, eu ia fazendo isso quando eu tive uma boa gama, estudei uma vez, por exemplo, direito administrativo, eu ia estudar pela segunda vez, só que não só sobre exercício, eu ia ler de novo. Só que quando eu ia ler de novo, como eu já tinha noção de tudo, quando eu ia além, você tem aquela leitura mais refinada. Eu já ia marcando aquilo que eu tinha visto em questão que dava problema, eu já tinha aquilo, se não tinha entendido direito, entendi agora, e eu ia fazendo aqueles famosos flashcards, que é aqueles cartãozinho, um post-it, e eu ia colando num quadro, né, na parede. Minha parede foi fechada de post-it. Aí um amigo meu, ele falou, meu, você já ouviu falar do Anki? O que é Anki? Eu não sabia o que era, ele mostrou, é um software que ele faz esquemas de flashcards, só que ele faz isso e ele faz exatamente quando você, tipo, aparece um flashcard com uma informação, aí você fala, isso está certo ou está errado, tipo como se fosse uma questão CESP. Aí você vira o cartãozinho, mostra, tá errado por causa disso, e geralmente é uma pegadinha. Aí se você erra, ele fala assim, você vai ter que ver isso aqui daqui a 2 dias. Se você acerta, daqui a 20. Então ele faz esse 7, 30, 45 de acordo com o que você acerta e erra. Eu falei, nossa, sensacional, sensacional, é tudo que eu precisava para revisar. Então eu tenho vários baralhos que eles chamam, né, de flashcards nesse Anki, que eu fui colocando essas coisas. E eu falei assim, hoje eu vou colocar um bloquinho só para ver baralho do Anki. Então pegava lá 2 horas e meia, só ficava revendo baralho. Então às vezes eu colocava isso como revisão, esse sisteminha que pegava esses cartãozinhos aleatórios para me colocar. E é legal que ele sempre relembra um cartãozinho lá atrás e fala, você lembra disso aqui? Você, óbvio, tá certo, não, tá errado. Você fala, nossa, eu tinha esquecido disso. Aí ele coloca para você ver no dia seguinte. Aí ele faz uma rotação legal. E aí, esses métodos, assim, revisão, você deixava para algum dia específico, por exemplo, final de semana? Final de semana você incluía os seus estudos ou não? Geralmente você descansava? Sim. Como que era? 7 dias por semana. O domingo eu fazia reduzido, eu fazia só 4 horas, para poder, tipo, à tarde, poder fazer alguma coisa, né? Mas de sábado eu também era igualzinho dia de semana, né? 6-1, vamos dizer assim.
E aí, como é que você fazia, então, para incluir a parte social, familiar? Você conseguiu conciliar essa parte também, ou só foi mais radical e deixou de lado por esse tempo? Ah, se eu fosse radical em 3, quase 4 anos de estudo, eu tinha perdido família, namorada, tinha perdido tudo, não tem como. Assim, para você ser intenso, tipo, ó, vou parar com tudo, não vou sair, não vou fazer nada. Eu acredito que quando bate o edital, ó, a aprovação que vai sair o edital, aí você já pode entrar nesse método radical, não sai para fazer nada. Vê uma mulher, um amigo e olhe lá, só isso. Agora, se você fizer isso constantemente durante 3 anos, você, tipo, acaba consigo. Então, eu entendo que você tem que ter assim, antes de edital, não tem autorização, não tem nada, vai fazendo um ritmo que você possa, tipo, uma vez por semana ver sua namorada, ou então, tipo, uma vez na semana sair lá com um amigo, uma vez por mês sair lá para uma festa. Você não precisa se privar tanto, porque se você se privar demais, você acaba sendo tão custoso que você desiste, entendeu? Então, isso acho que é uma balança que o concurseiro tem que ter o sentimento, assim. Porque se você, vou me tacar de uma vez, aí você vê que é muito custoso, você sai fora. E uma coisa que também ajuda bastante é quando tem o apoio da família, dos amigos, da namorada. Você Sim, teve esse apoio durante com esse processo? certeza. Eu até mando um beijo para ela agora com minha esposa, a gente casou depois que eu Ah, passei na prova, porque ela legal. foi, assim, fator chave na aprovação, porque desde quando eu conheço ela, eu estava estudando para concurso. Eu comecei a namorar com ela em 2014, então ela me pegou, assim, bem no comecinho de estudos. E, meu, não é fácil para pessoa que tá... Porque ela não tinha a menor pretensão de estudar para concurso, ela trabalha em banco, então, assim, ela tem workaholic, ela tem o jeito dela. Não, não me enxergo trabalhando na área pública. E assim, ela vê eu me ferrando, fazendo tudo isso, tipo, estudando mais do que ela trabalha para tentar ganhar um cargo. Então, assim, a pessoa fica compreensiva durante muito tempo. Então, assim, às vezes eu tentava equilibrar, falar, ó, eu não posso ser tão rigoroso agora, tem que ir na festa do irmão dela, vamos lá na festa do irmão dela. Se eu deixar de ir, começa a criar um desgaste. Então, essa maturidade você tem que ter com as pessoas que te importam com você, né? Aí a pessoa acaba dando bastante feedback, acaba dando bastante suporte, e ela sempre foi sensacional comigo, não tenho o que reclamar. Sempre apoiou, sempre deixou, falou, ó, vai fazer, é investimento futuro, né? Agora o investimento dela está valorizando. Verdade, né? Foi um investimento dela também, né? É bom para os dois. Exatamente, E exatamente. aí, em relação ao concurso do ISS de São José dos Campos, você estudou focado para esse concurso depois que saiu o edital, antes de sair o edital? Como é que foi? Na verdade, nunca passou na minha cabeça passar nessa prova. Eu nunca falei, não, eu trabalharia em São José dos Campos, porque eu gostaria sempre de trabalhar sempre nas capitais, fosse em algum estado ou fosse no meu estado ou em outros, né? Eu nunca gostaria de trabalhar tanto no interior. E a gente não conhece cidades, né? A gente sabe, São José dos Campos é um interiorzão, né? Não me vejo trabalhando, sou da capital. Então, eu não imaginava que era uma cidade tão boa. Eu só fui conhecer São José dos Campos quando eu fui fazer a prova. Então, vim fazer a prova, assim como eu fiz várias das outras lá na Receita. Falei, vou fazer a prova. Tem prova para fazer, vamos fazer. Uma vaga que tinha, né? Era depois do cadastro de reserva. Nem vou estudar especificamente, não estudei a legislação específica, só que eu fui com a minha bagagem que eu tinha, de 4 anos de estudo. Aí eu fui e fiz a prova tranquilo, e assim, parece que quanto mais tranquilo, mais despretensioso você vai fazer a prova, mais clarividência você tem para enxergar as questões. Fala, só que é tranquilo, se errar também não tem problema. Sabe, você vai com uma tranquilidade e você vê as coisas, você não fica tenso, não fica, tipo, focado só naquele númerozinho, você vê tudo, né? E acho que isso me ajudou muito até a aprovação. Então, você nem estudou direcionado para esse concurso, você foi fazer com a Não, bagagem que você falou, né? 4 anos de estudo, também não é que você foi sim, despreparado, né? Você já estava se exatamente. preparando há muito tempo, não direcionado para esse, mas aproveitou o que você já sabia e conseguiu aplicar na prova. E você falou também uma coisa que é legal, que você não estava se cobrando também, né? Você foi mais Uhum. relaxado. Você acha que você, durante o processo de estudos, de alguma forma você se sentiu muito ansioso, se cobrando demais? Para conseguir aprovação, às vezes não estava trabalhando e aí bate uma ansiedade. Como é que foi esse Eu, processo? eu era ansiedade em pessoa, eu era muito ansioso. Assim, eu voltei a trabalhar por causa que eu falei, meu, não tá pagando as contas, você começa a ficar falando, meu, quando é que vai virar um concurso, crise fiscal, crise do governo, não aprova não sei o quê, dia edital. Você só tem notícia ruim toda hora, né? Só notícia contrária. Isso acaba com o psicológico de qualquer concurseiro. Então, faz parte da sua resiliência. Por isso que você precisa ter um plano
financeiro, um plano familiar, assim, ó, eu tô fazendo as coisas aqui na minha vida, sua vida tá andando junto com o concurso. Se você parar a sua vida, ó, parei de receber, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, só fazer concurso, aí entra naquilo que eu te falei lá, que é ficar custoso demais. Aí você acaba desistindo. Então, assim, coisas que eu acertei, apesar de só ter ficado estudando para receber 3 anos, foi ter feito um bom plano financeiro. Falar assim, ó, vou ficar, investir esse dinheiro, pegar esse dinheiro por mês, eu consigo sobreviver, pagar minhas contas. Isso me ajudou muito. E o fato também de ter apoio, ó, tô com você, você vai me aceitar, namorada, com eu estudando desse jeito? Vai ser assim? Não, vou ajudar. Então, ter essas coisas juntas em volta, assim, para mim não é que ajuda, para mim é base. Se você não tem, vai dar errado, é a minha opinião. Então, é isso que me ajudou a sustentar tanto tempo estudando e conseguir aprovação num concurso que às vezes não era nem eu não tinha essa pressão, né? Mas você teve aprovação em outros concursos também? Você passou, acho que também não foi aprovado no do metrô de São Paulo? Isso, o metrô de São Paulo eu fiz depois desse concurso. Eu já sabia que já tinha sido aprovado, que assim, o de auditor era uma vaga, mais cadastro de reserva. Então, assim, eu era terceiro, mas não era garantia que eu ia ser chamado, né? Então, eu comecei a fazer outros concursos de escada, né? Concurso pro metrô, para se eu sair daqui, eu saio para um cargo que eu tenho um plano de carreira, consigo tocar minha vida ainda de uma forma respeitosa, né? Não é o auditor, mas vamos segurar, porque é aquilo lá, você tem que ter manter uma base de vida boa, senão você não consegue tocar para frente o plano. E aí, como é que foi? Então, nesse era uma vaga só, mas aí eles te chamaram, né? Você também estava em terceiro, então tinha grandes chances. Isso. E aí já está atuando no órgão? Como que é? Isso, então, no primeiro ano, que eles homologaram muito rápido o concurso, eles homologaram em fevereiro de 2019, aí eles já chamaram 2. Aí eu falei, meu, eu sou o terceiro, já tinha uma vaga, chamaram mais, eu sou o próximo, como que não vão me chamar? Né? Eu fiquei desesperado, porque eu estava na grade ali para ser chamado. E, então, eu comecei a conversar com o pessoal, falei, aí, como é que tá a carência de cargos aí? Eu conheci um outro auditor, ele falou, meu, tá muito carente de cargo, só que depende do secretário, depende de tudo aqui. Eu falei, meu, não é possível que não vão me chamar. E o concurso só com 1 ano de duração. Eu falei, não é possível, não posso perder essa chance, né? Aí eu fiz uma reunião com o secretário, eu agendei uma reunião, acho que em maio ou junho, e eu consegui conversar com o secretário, puxei uns relatórios lá da municipalidade, trazendo benefícios que a auditoria podia ser, bem genéricos assim, mas eu fui lá para mostrar as caras, meu, pelo amor de Deus, me chama. Aí ele falou, ó, eu gostei da sua atitude, excelente, mas eu estou esperando a aposentadoria. Eu não tenho como fluxo de caixa para, tipo, bancar uma nomeação agora. Eu falei, pô, eu não acredito, eu tenho que ser chamado. Aí aconteceu dessa aposentadoria chegar em dezembro. Aí em janeiro eles me chamaram. Aí eu fui nomeado e nomeado mais 2 auditores comigo. Mas, assim, é muito tenso você saber que você está na grade e pode ser chamado a qualquer minuto, e outros concursos vindo, tanto que veio Guarulhos, veio Campinas, eu não tinha nem cabeça para fazer, porque eu falei, meu, gostei da cidade, eu quero ali, eu não quero mais outro. Estava focado nesse. E quando foi chamado, né, qual foi a sensação de que, né, deu certo, e agora trabalhando no órgão, né, como que tem sido essa experiência? Assim, não tem palavras, a gente não consegue, só você estando para você saber, tipo, ó, puta, eu me senti, porque a luta de cada um é diferente o caminho. Então, assim, às vezes uma pessoa passou em 2 anos, 1 ano, às vezes nem sofreu tanto, fala, putz, tudo é de boa, foi lá, passei, foi uma coisa normal. Para mim, eu tive os meus planos, tive meus contratempos, mas foi uma coisa de anos, né? Então, para mim, foi um libertador. Falei assim, putz, eu não preciso mais estudar estatística inferencial, não preciso mais estudar economia, por favor, obrigado, Senhor. Foi a libertação de não precisar mais estudar. E agora falar, putz, agora eu posso estudar as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Porque quando você começa a estudar para concurso, você abre tanta cabeça que você fala, meu, eu tenho tanta coisa a conhecer, tanta coisa a se especializar, só que você tem que ficar estudando aquelas matérias que caem no concurso, né? Então agora você tem tempo para estudar, para fazer seus planos pessoais, fazer uma academia, fazer o que quer que seja para você investir na sua vida pessoal. Isso, fala, agora eu vou ter uma vida normal. É basicamente essa a sensação, é livramento, né? Tirar aquela carga de você. Mas aí agora, então, você aposentou um pouco essa carreira de concurseiro, está focado aí no ISS, não vai mais estudar para outros concursos, por enquanto? Por enquanto não pretendo, porque lá o clima de carreira é muito bom, a remuneração está de acordo com o que eu desejava, adorei a cidade. Para mim, assim, dificilmente mudaria, a não ser que a gente não sabe o dia de amanhã, né?
Mas a princípio eu não tenho mais vontade de estudar para concurso tão cedo, né? Dá um tempinho, vou curtir um pouco a vida, né? Depois de aí longos anos, né? Agora é o momento de aproveitar, colher o fruto, né? Do que você tanto se dedicou. Sim, porque não Então, adianta nada se matar e depois não colher, né? exatamente. Mas uma hora o resultado vem, né? Deu certo. Uhum. E aí eu queria saber como que a estratégia, né, também te ajudou a alcançar essa aprovação, qual que é o diferencial, como ele impulsionou os seus estudos. Na verdade, o estratégia foi a base dos materiais, né? Tanto que eu aprendi com os materiais lá do Ricardo Vale a fazer, né, fluxograma, a fazer os mapas mentais, né? Que ele tem um jeito muito dele de fazer e eu clonei dele. E isso me ajudou muito a fixar a matéria. E assim, basicamente, uma coisa que eu acho que a estratégia mudou a vida de muito concurseiro é que o fato de ele oferecer esse material bom de forma online, você consegue tipo oferecer para pessoas que não estão nas capitais, que até meados dos anos passados os bons cursinhos eram os cursinhos presenciais que ficavam nas capitais. Então o cara que era do interior ele tinha que ir lá, vir lá do interior do Pará para São Paulo para ficar tipo dias dormindo aqui, dormir embaixo da ponte, dormir na casa de amigo para conseguir estudar num cursinho e ficar pau a pau com uma pessoa que mora aqui na capital. Então, o Estratégia ajudou a disseminar esse conhecimento para pessoas que não têm tanto acesso. Isso, para mim, acho que ganhou na concorrência. Apesar das vagas de concurso estarem menores, eu acho que o grande ganho da concorrência é porque o pessoal está muito bom. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para os concurseiros que estão aí nessa caminhada, tentando uma aprovação. O que você deixaria aí de mensagem para a gente finalizar a entrevista? Eu deixaria das minhas experiências, né, que eu não sou o oráculo dos concurseiros, não existe a receita, né, para a gente passar para um concurseiro, mas a minha experiência, você pode investir em coisas básicas que podem ajudar você. É ter um planejamento, deixar a sua vida, né, financeira bem organizada, fazer planos, não tipo, se jogar no mundo dos concursos assim sem nenhum plano, porque se alguma coisa der errado, fica muito custoso para você e você desiste. Então, acerte bem as coisas, acerte o seu plano familiar, seu plano financeiro, seu plano emocional e se mantenha no foco. E quando você for estudar, estudar com amor. Pega aquelas matérias horríveis que você fala, putz, estatística inferencial nunca vou usar na minha vida. Você vai usar na sua vida, seja que assim, como auditor fiscal você tem acesso a tanta informação e você está num grau de decisão tão grande que você usa tudo aquilo. Não pedem à toa. Então, estudem e aceitem que aquilo você tem que entender, que você vai usar um dia. Então, basicamente é isso. E, meu, senta o ferro e estuda que dá certo, que a vida muda. É isso aí, Bruno. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, dessa entrevista aqui para gente. O Bruno também respondeu a nossa entrevista escrita que está no site, então se você quiser conferir, é só acessar estrategiaconcursos.com.br e aproveita para ficar por dentro de todas as informações do mundo dos concursos. Muito obrigada, Bruno. Imagina, foi uma honra. Pessoal, eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!